Andradina é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 20,53 sul e a uma longitude 51,22 oeste, a 630 quilômetros da cidade de São Paulo. O município é formado somente pelo distrito sede, que inclui os povoados de Paranápolis e Planalto. Na cidade está localizado o Termas Aqualinda, o maior parque aquático do Brasil. História: a fundação de Andradina foi idealizada em 1932 pelo fazendeiro Antônio Joaquim de Moura Andrade, maior criador de gado do Brasil e que tinha o apelido de Rei do Gado. Na verdade, seu nome era Antônio Joaquim de Andrade, o Moura era o sobrenome de seu sócio, a quem muito estimava, por isso agregou ao seu próprio nome. Sua empresa com seu sócio era Moura, Andrade e Companhia. Placa está fixada na entrada da cidade com o slogan publicitário: terras ótimas para culturas, vendas a prestações de longo prazo. Moura Andrade conseguiu que se construísse um novo ramal ferroviário, a Variante, entre as estações de Araçatuba e Três Lagoas da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que teve sua construção ordenada pelo presidente Getúlio Vargas. Às margens da Variante foram criados vários povoados, que hoje são cidades. O traçado antigo da linha da MOB, linha que chegou ao Rio Paraná em 1910, e que ficou conhecido depois como Ramal Araçatuba-Luçanvira, a atual Pereira Barreto, por ter sido construído muito próximo ao rio Tietê, estava muito sujeito à malária, e ficava longe das terras mais altas, as mais adequadas para o plantio de café, o qual era transportado por ferrovias para o Porto de Santos. A Variante, seguindo direto de Araçatuba para a atual Andradina, passaria na fazenda Guanabara, propriedade do Rei do Gado, seguindo em direção ao Mato Grosso do Sul. Seu desejo pela urbanização era tanto que ele, Antônio de Moura Andrade, encomendou ao engenheiro Benelo e Benelo a elaboração de um projeto para a urbanização da futura povoação. Devidamente planejada, o novo povoado surgiu em 11 de julho de 1937, em terras da fazenda Guanabara de propriedade de Moura Andrade. Nesta data chegou o primeiro trem de ferro da Variante da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil à nova povoação. Moura Andrade loteou, em pequenos sítios, parte da fazenda Guanabara para os pioneiros recém-chegados, a todo eram 6.000 famílias, sem exigir fiador ou entrada em dinheiro. Moura Andrade instalou luz elétrica movida a motor diesel. Quase todos os comércios da nova povoação pertenciam a ele no início, inclusive um banco. Moura Andrade atraiu muitos comerciantes para a nova povoação, vendendo a preços baixos os lotes urbanos. Com um bom marketing, Moura Andrade atraiu muitos compradores para os sítios. Exemplo deste marketing foi se colocar 4 enormes toras de madeira em frente à estação de trem da MOB, junto às quais colocou um grande cartaz com a seguinte frase: "Esta é a prova da fertilidade das terras de Andradina". Em homenagem ao seu criador, a nova povoação passou a ser conhecida como a Terra do Rei do Gado. 5 meses após ter sido formado o povoado, Andradina foi elevada à condição de Distrito de Paz de Valparaíso, em 10 de novembro de 1937, pela Lei Estadual nº 3.126. Andradina ganhou autonomia administrativa em 30 de dezembro de 1938, quando foi desmembrada do município de Valparaíso e elevada à condição de município pelo interventor federal no estado de São Paulo, Adhemar de Barros, através do Decreto Estadual número 9.775. A sede da prefeitura foi instalada onde hoje é o Grupo Escolar Dr. Álvaro Guião. A posse do primeiro prefeito municipal, Evandro Brembati Calvoso, ocorreu em 10 de janeiro de 1939. A poetisa Cora Coralina viveu em Andradina, nas décadas de 1940 e 1950, quando escreveu o célebre poema Ao Milho. O município de Andradina foi desmembrado várias vezes, perdendo parte de seu território para a formação dos novos municípios de Guaraçaí, Algodoal, atual Murutinga do Sul, Caxilho e de Nova Independência. Andradina perdeu terras, em 1944, para a formação do distrito de Gracianópolis, a atual Tupi Paulista, pertencente a Lucélia, e para Mirandópolis. Geografia: possui uma área de 960,1 km². Sua população estimada em 2008 era de 56.505 habitantes. Contava, em agosto de 2008,
com 42.437 eleitores que representavam 0,146% do total dos eleitores do estado de São Paulo, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, referentes ao período de 1981 a 1997. Até 31 de março, a menor temperatura registrada em Andradina foi de 0,9 graus Celsius em 26 de junho de 1994, e a maior atingiu 39,6 graus Celsius em dezembro de 1985, nos dias 9 e 10. O maior acumulado de precipitação em 24 horas foi de 108,4 milímetros em 9 de março de 1982. O menor índice de umidade relativa do ar foi registrado em setembro de 1985, nos dias 11 e 13, de 16%. Demografia. Dados do Censo, 2010. População total, 55.161. Urbana, 50.836. Rural, 4.325. Homens, 27.199. Mulheres, 27.962. Densidade demográfica, HAD, quilômetro sobrescrito 2, 57,45. Mortalidade infantil até 1 ano, por 1016,72. Expectativa de vida, anos, e 70,77. Taxa de fecundidade filhos por mulher, 1,98. Taxa de alfabetização, 90,55%. Índice de Desenvolvimento Humano, IDHM, 0,798. IDHM Renda, 0,754. IDHM Longevidade, 0,763. IDHM Educação, 0,876. Poder Executivo. O atual prefeito de Andradina é Mário Celso Lopes, PSDB, foi precedido pela prefeita Tamiko Inoue. Poder Legislativo. O Poder Legislativo é representado pela Câmara Municipal, composta por 15 vereadores com mandato de 4 anos. Cabe aos vereadores na Câmara Municipal de Andradina, especialmente fiscalizar o orçamento do município, além de elaborar projetos de lei fundamentais à administração, ao executivo e principalmente para beneficiar a comunidade. Educação. Contém cerca de 22 centros educacionais estaduais, 33 centros educacionais municipais, ENEs, ENEFS, CEIs, e 15 centros educacionais privados. Possui uma escola técnica, a ETS Sebastiana Augusta de Moraes. Saúde. A cidade conta com a Santa Casa de Andradina e um PAN, posto de atendimento médico. Comunicações. A cidade era atendida pela Companhia de Telecomunicações do Estado de São Paulo, COTES, que construiu em 1974 a central telefônica que é utilizada até os dias atuais. Em 1975 passou a ser atendida pela Telecomunicações de São Paulo, Telesp, até que em 1998 esta empresa foi privatizada e vendida para a Telefônica. Em 2012 a empresa adotou a marca Vivo para suas operações de telefonia fixa. Esportes. O nadador olímpico Ricardo Prado é natural de Andradina, ganhou medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984 em Los Angeles. O Andradina Futebol Clube é o clube de futebol da cidade, fundado em 28 de maio de 1963 e conhecido como Foguete da Noroeste. Nasceu para disputar o profissionalismo e, no início, adotou as cores vermelha e branca e o escudo igual ao do América do Rio de Janeiro. Depois passou para azul e branco. Porém, num caso pouco comum no futebol paulista, até hoje ostenta as duas cores no uniforme. Teve 23 participações no Campeonato Paulista de Futebol e foi campeão da 4ª Divisão, atual Série D, em 1965. Cultura. Como em todo o centro-oeste paulista, a cidade de Andradina possui uma cultura distinta do restante do estado de São Paulo. Com a imigração de italianos e japoneses na região, formou-se uma cultura diferenciada, e também com influências da região centro-oeste e sul do Brasil. O governo de Andradina realiza a Festa da Mandioca. A festa foi criada para promover, divulgar e preservar a tradição através das comidas típicas e produtos preparados com base na mandioca, um dos principais ingredientes da gastronomia regional. A festa ocorre geralmente em novembro.
É um costume comum na cidade, e também na região, o consumo de tererê ou tereré por parte dos locais. Outros alimentos consumidos tradicionalmente são yakimanju, doce japonês de feijão, e garapa com limão, caldo de cana. A música Rei do Gado, cantada por Tião Carreiro e Pardinho, menciona a cidade de Andradina. Etnias. A população de Andradina é composta principalmente por imigrantes europeus e asiáticos, assim como em toda a região centro-oeste paulista. A tabela abaixo representada é apenas um esboço para dar uma ideia étnica da população. Cor, etnia, percentagem: branca 79%, parda 17%, amarela 2,0%, negra 1,8%, indígena 0,2%. Filhos ilustres: Ricardo Prado, nadador olímpico nos Jogos de Los Angeles. Luiz Carlos Alborguete, jornalista policial, radialista, apresentador de televisão e político. Adélio Sarro, pintor, desenhista, escultor e muralista. Valdeci Basílio da Silva Basílio, jogador de futebol, atuou em clubes como Coritiba, Palmeiras, Grêmio e Santos. Era atacante. Mônica Otero, ultramaratonista. Valderi Brás Pachoalin, prefeito na cidade de Jandira, morto a tiros. Bruno Rodrigo Fenelon Paloma, jogador de futebol que atua como zagueiro, atualmente no Grêmio. Gilberto Ribeiro Gonçalves, ex-jogador de futebol que atuava como atacante e jogou por clubes como Corinthians, Internacional, Cruzeiro e Flamengo. Chegou à seleção brasileira em 2003. Lauro Júnior Batista da Cruz, jogador de futebol que atua como goleiro.